Olá, boa tarde. Eu sou a Lúcia Yang, sou consultora de treinamentos da Reut. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, sexta-feira, dia 24 de julho. Antes de iniciarmos, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê um like, compartilhe e siga nossas páginas nas redes sociais. O tema de hoje é inteligência artificial, oportunidade ou ameaça, os impactos nas empresas e na sociedade. Meu convidado de hoje é Fábio Alessandro Guerra. O Fábio, vamos ver aqui, ele atua com inteligência artificial há quase 20 anos. Ele é doutor e mestre em engenharia de produção e sistemas, engenheiro de computação. Atualmente é sócio, só corrija para ver se eu estou certo ou errado aqui, Fábio. É Leeward Pro Talent... Leeward Pro Talent Way, isso mesmo. Beleza. E da Gran Pesquisa, Consultoria e Treinamento. Também é pesquisador, associado no Instituto Gnarus, possui mais de 50 trabalhos publicados na área de inteligência artificial e construiu sua trajetória profissional em Instituto de Tecnologia e empresas privadas. Que maravilha, né? Meus convidados todos especiais aí, cada vez um está batendo o outro, meu Deus do céu. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Lúcia. Obrigado pelo convite, obrigado a você, obrigado pela Reut. Falar desse tema que tá na moda, né? Nossa, eu quero muito aprender sobre isso, porque não é a minha formação. Eu já sou de uma geração que não era tão voltada à informática, à tecnologia, essas coisas, então estou me adaptando e falo isso como uma forma de incentivar as pessoas a continuar estudando continuamente. Isso não dá para a gente parar nunca, né? E não é uma coisa que não volta mais atrás, né, Fábio? A gente tem que se acostumar e aprender para não ficar um analfabeto aí nessa nova linguagem. Não volta. E a pergunta que fazemos aí na chamada, se é uma ameaça, uma oportunidade, no final das contas, todo mundo já sabe que vai ser uma boa oportunidade, mas ela também vai trazer algum tipo de ameaça. Então, a intenção hoje é trazer o que é IA, um breve histórico, falar um pouquinho das aplicações. Tem outros detalhes que eu vou trazer que não é só de inteligência artificial, também o pessoal de engenharia de software também vai aproveitar bastante. Como é que você faz de sair? Como é que eu saio do meu processo atual para um processo mais pensado, computacionalmente falando? Falar como é que estão as plataformas, tá bombando muita plataforma das grandes empresas que a gente já conhece, que são bem tradicionais de mercado. E o mais importante de tudo é qual é o impacto, né? Como é que está o impacto nisso nas empresas, na sociedade, as habilidades de futuro. A Leeward Pro trabalha com RH, a gente fica trabalhando isso com os nossos assessorados e desmistificar um pouco a IA, que eu acho que já existe há algum tempo, é importante a gente tirar um pouco essa nuvem escura e abrir um pouquinho para o pessoal. Né? Então, esses dias eu estava dando pós-graduação, né, numa faculdade, universidade já, né, pelo tamanho dela, não vou falar o nome, tudo que não é legal, mas de repente, foi online também, né, devido à pandemia, e eu pensei, me mandaram no e-mail dizendo, olha, professora, não esquece de marcar lá no diário as presenças e tal. Daí eu falei, mas como é que eu vou saber quem que está presente ou não? Né? E era 1 hora que eu tinha que falar, e os outros momentos da aula eram atividades que você tinha que desempenhar. Daí, o que acontecia? Eu falei, ou eu dou aula, ou eu fico prestando atenção quem entra e sai, como é que eu vou controlar quem fica entrando e saindo na sala? Ou ainda pensei, o cara pode acessar, ele coloca lá só aquela figurinha lá, inicial do nome dele, cai fora, como é que eu vou saber se o cara está assistindo a mesma aula, se ele colocou outra pessoa, se ele foi tomar um banho, namorar, sei lá, qualquer coisa, e só deixou ligado? Daí o professor lá, o coordenador do curso, falou, não, Lúcia, nós trabalhamos aqui com inteligência artificial e ele faz reconhecimento facial. Então, você sabe que é o fulano que está lá, que ele está mesmo assistindo. Eu falei, nossa, mas já está nesse patamar o negócio? Tá. Eu falei, então, para vocês, a pandemia não chegou a afetar? Ele falou, não, porque a gente tem tecnologia já boa para isso. Está muito já, está em todas as áreas praticamente, Lúcia.
O interessante do pessoal se atentar, eu vou começar compartilhando uma imagem que a gente fez, e cadê a imagem? Na hora sempre funciona, né? Depois o Felipe fica... Conseguiram ver? Tá vendo, Lúcia? Tá ótimo. Então, o primeiro detalhe que eu chamo a atenção de todo mundo é que o marketing hoje em dia, nessa área, nós estamos sendo massacrados por muita palavrinha. Big Data, Matemática Modeling, Pattern Recognition, Big Data, a inteligência artificial, aprendizado de máquina, paralelo computing, mas o que é tudo isso, né? Aonde que eu posso encaixar isso? Então, hoje, nós temos que tomar um pouco de cuidado em conceitos que já existem há muitos anos. Então, já que a gente fala de conceito, eu vou descompartilhar minha tela, a gente tem que começar, como todo bom orador, vamos começar definindo a IA. O que é a inteligência artificial, no final das contas? E ela é de difícil definição, porque há múltiplas interpretações dela, então eu vou citar primeiro dois autores que são os clássicos, né? Primeiro, quem cunhou, né, temos que fazer referência a quem criou o termo inteligência artificial, que foi o John McCarthy, que cunhou esse termo em 1956. Nossa! Aí, muita gente que não tem contato com IA fala, mas não é uma coisa nova? Não, não é uma coisa nova. Uma coisa já da década de 50 que a gente vem falando, né? Outro autor que definiu IA, que é o Robert Skarkoff, já em 1990, que a inteligência artificial é um campo de estudo que procura explicar e imitar o comportamento inteligente dentro dos nossos processos, né, que normalmente são processos computacionais. Então, isso aí já vem sido discutido há muitos anos. Já na minha tese de doutorado, eu acho que para fechar uma boa definição para quem pode estar nos ouvindo hoje, é voltado mais para a computação. Então, a IA é uma área de conhecimento dedicada a buscar métodos computacionais, algoritmos, estratégia para solucionar problemas complexos e para quê? Para representar e manipular o conhecimento de alguma forma. Então, no final das contas, o homem, a gente tenta imitar a natureza desde os primórdios, né? Então, e no final das contas, a IA é isso. A gente tenta emular as faculdades humanas e tenta imitar a natureza dentro do computador. E funciona, e dá muito certo. Já que eu citei um pouquinho de história, deixa eu falar lá do começo. Então, o primeiro artigo que apareceu de redes neurais artificiais, que é um termo ali que mudou um pouquinho de nome, Deep Learning, já foi em 1943. Aí o teste de Turing, para quem gosta de computação e está nos ouvindo, já é em 1950, mas o marco zero se dá em 1956, na chamada Conferência de Dartmouth, que onde foi o John McCarthy cunhou o termo. E aí, as coisas na computação vão andando hoje muito rápido, né? Antes já andava rápido, mas não tanto quanto hoje. Veio a programação Lisp em 58, faço uma homenagem ao pesquisador Milton Ramos, que adora a linguagem Lisp. E isso veio vindo, só que desde 1956 até o final da década de 80, a inteligência artificial era só artificial, ela não era inteligente. Então, cria-se uma expectativa, que é como nós estamos hoje, de aplicações, tudo, mas ali em 1966 até o início da década de 80, a gente chama do inverno da inteligência artificial. Então, o negócio deu uma esfriada por essa expectativa. Pô, vai resolver isso? Não vai? E aí tudo se acalmou. Só que aí, na década de 80, vieram os sistemas especialistas. E aí o que a gente chama ali, veio o primeiro estágio, agora o segundo estágio. E de tentar mesmo fazer o aprendizado. E aí tudo começa o ano 2000, e aí sim a gente fala que a gente tem a terceira geração, que é essa geração que a gente está vendo de inteligência artificial com muita técnica nova. Você tem o Deep Learning, eu não vou falar muito de algoritmo, mas vou citar os tradicionais, o SVM, o KNN. Aí você tem as empresas grandes que a gente citou, o Deep Blue, que vence o melhor homem do xadrez,
Mais recentemente, a inteligência artificial do Google venceu o melhor jogador de tabuleiro no Go, aí estourou. Mas o importante é, o que aconteceu, né, Lúcia? Por que isso estourou hoje? São dois fundamentos básicos do porquê que isso está dando certo. Poder de computação. Então, o poder de computação hoje que a gente tem em casa é muito grande, né? Se você for comparar, você tem um computador i7, você já tem 16 núcleos para brincar ali em casa, então, de processamento. É uma coisa, se for pensar no tempo passado, é muito doido. E para quem já desenvolve sistemas há muitos anos, o que era muito difícil de obter isso no ambiente? Por exemplo, chegar lá na Reut, vamos fazer um pouquinho de inteligência artificial. Antigamente era muito difícil ter o dado, Lúcia. Muito difícil. Nossa, era para pegar dado, era muito complicado, bancos de dados muito complexos, poucos clientes tinham dados, e hoje não. Hoje existe uma fartura de dados para que o pessoal da inteligência artificial consiga avançar e aplicar tudo isso. Então, nós estamos num estágio muito interessante e a comunicação está vindo junto, né? O 5G também vai trazer muito forte isso, né? Queria compartilhar para as pessoas entenderem um pouquinho, uma outra tela, de como está organizado isso hoje, que é bem importante, né? A gente toda essa história toda, desde a década de 50, como que está hoje, né? Vamos lá de novo. Está aqui. Tá vendo, Lúcia? Espera, ele já vai aparecer. Apareceu. Apareceu. Então, hoje, a gente define a inteligência artificial como uma grande área, que é uma tecnologia que pode compreender, raciocinar e agir, se adaptar. Uma parte dela é hoje o que é chamado de aprendizado de máquina, o machine learning, né, que esse tipo de técnica vai aprendendo com os dados ao longo do tempo. E o Deep Learning. Então, o Deep Learning são redes neurais com muitas camadas. E através do poder de computação, a gente consegue ter isso. E já falando um pouquinho das habilidades, que também faz parte aqui do nosso bate-papo, como que está organizado, que é o gráfico da direita do pessoal, né? Então, a gente tem ali a experiência do domínio, a ciência da computação, e a matemática. Então, quando a matemática e a ciência da computação, engenharia de computação, se cruzam, você cria o aprendizado de máquina. Aí, a experiência do domínio com a ciência de computação, processamento de dados, a matemática com a experiência do domínio, pesquisa estatística. Tudo isso, Lúcia, juntos, é o famoso termo que hoje o pessoal usa de ciência de dados. Então, os data science aí, que tem já muita oportunidade de trabalho sobre isso, trabalho home office também, já que nós estamos nesse período de pandemia. Então, antigamente, a gente tinha o engenheiro de computação, aquela pessoa que era o cuidador do banco de dados da empresa e o programador. Hoje não, hoje está tudo misturado. Então, o cientista, o engenheiro de computação, ele tem que ter um pouco de conhecimento de matemática, de experiência de programação, para ele conseguir trabalhar com inteligência artificial. Deixa eu descompartilhar aqui, só para a gente se ver de novo. Então, hoje está muito interessante essa divisão. E aí as pessoas falam assim, e as aplicações? Né? Que nem você deu o exemplo ali do reconhecimento facial. Antes, quando nós fazíamos algumas palestras, assim, era mais fácil se você trazer um slide e falar aplicação aqui, aplicação lá, mas hoje é impossível. Hoje está disseminado, não vou falar em todas, mas na grande maioria das áreas. No setor de energia, que é o setor que eu trabalho junto com o Instituto Guinaros, eu tenho projetos aqui com a nossa companhia Paranaense de Energia, a Copel. Eles são muito fortes em transformação digital, inteligência artificial. Então, área jurídica, administrativa, seja qual for. E aí as técnicas, hoje, os chatbots, que estão ficando cada vez mais inteligentes. Você tem processamento de imagem. Esses dias eu conversei com um médico, ele falou assim, Fábio, daqui a pouco eu não vou mais analisar a imagem de um exame. Não faz sentido. A máquina e os algoritmos, ele literalmente brincou, enxergam muito melhor do que eu, né? Eu já estou até com dificuldade de enxergar. Então, hoje, sistema especialista, esse poder que a gente está trazendo da imagem, e além disso, os robôs, né? seja robô de software, seja
robôs de hardware, isso está avançando demais, Lúcia. Então, hoje, esse caminhar de tudo que está acontecendo, ele está muito acelerado e está sendo... E a gente consegue aplicar, como eu falei no começo, né, na grande maioria das áreas. Né? Como eu falei no começo, eu queria chamar a atenção de um tópico só do pessoal, que é em relação a RPA, que é o Robotic Process Automation. Ele não tem a ver exclusivamente da inteligência artificial, mas as plataformas de RPA hoje na Europa, nos países mais desenvolvidos, eles já são muito disseminados. Eu vou compartilhar aqui mais uma imagem para vocês verem como é que está essa área. Não sei se já ouviu falar disso, Lúcia. Não, esse não. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E eu sou uma recém-nascida nessa área. O que você falar, eu estou absorvendo, porque eu não entendo nada. A hora que compartilhar, você me avisa. Tá, ele está compartilhado. Então, eu tenho essa imagem que eu mostro para muitos dos meus clientes, né, dos players de Robotic Process Automation, robotização de processo, que ela muda um pouco, Lúcio, o paradigma de quem está acostumado a desenvolver sistema. Então, antigamente você tinha, né? Você chama, Lúcio, teu programador tem empresa, me ajuda aqui, eu estou fazendo muito trabalho manual e é fácil, são os mesmos movimentos no computador, faz cálculo, me apresenta um relatório, ao invés de ficar mexendo no Excel, faz um sisteminha para mim. Todo mundo em algum momento na vida já fez isso, tenho certeza, mas hoje a robotização de processo, Lúcio, são robôs de softwares do bem, né? A gente está escutando muito robô de software do mal ultimamente, mas robô de softwares do bem, que robotiza exatamente o que você faz. O sistema que o robô de software interage, ele acha que é você que está mexendo nele. Lúcio. Então, para que serve isso? Imagina que você tem que fazer 50 lançamentos de nota por dia. O robô vai fazer isso dentro de um SAP, por exemplo. Então, a robotização de processo, para você trabalhar, as empresas de auditoria adoram falar nesse tema, porque um robô ele não consegue ser corrupto, ele não consegue bypassar o processo que está dentro dele. Então, se você tem um processo robotizado e não automatizado, que essa é a grande diferença, as empresas de auditoria, eles praticamente acreditam no processo. Então, aquela automação que a gente estava acostumado, ela está evoluindo muito rápido para a robotização. Então, grande massa de dados, por exemplo, as empresas sofriam muito para trocar o sistema legado dela. Eu tenho que desenvolver tudo de novo, meu Deus, como é que faz? Não, o robô, ele consegue manipular esse teu sistema legado e ir trazendo as informações mais novas. Então, essa tela que ficou aí para todo mundo ver, são os fornecedores. Quais fornecedores com certeza tem mais do que está pegando aí no mundo. Então, aqui no Brasil, eu já cruzei com UiPath, com Blue Prism, com Automation Anywhere, com WorkFusion, com Softomotive, que foi uma empresa que a Microsoft acabou de adquirir. Então, você vê o interesse disso. Deixa eu fechar minha tela aqui para eu voltar com você. Então, essa área não tem a ver diretamente, Lúcia, mas ela é uma área que nós estamos usando para trazer o dado para os algoritmos inteligentes. No final das contas, é isso. Só que para processos administrativos, os robôs de software são uma realidade já nos países desenvolvidos, e isso vai vir para o Brasil, não tenho a menor sombra de dúvida. Tá? Eu senti, Fábio, que assim acelerou mais barbaramente com o negócio da pandemia. Sim. Parece que antes você tinha uma realidade. Veio a pandemia, parece que começou a surgir termos e programas e coisas. Eu não sei se antes não chegava tanto esse tipo de informação para nós, mas, nossa, surgiu um monte de coisa e cada dia se fica espantado, né? Se diz, eu não vou mais me espantar com nada, os consegue. Todo dia tem uma novidade. No final das contas, passa por investimento, né, Lúcia? Uma plataforma de RPA não é uma plataforma barata, né? Mas sabe aquele empurrãozinho que a pandemia deu? Aquele empurrãozinho, aquela decisão final que faltava para as empresas caírem definitivamente para a transformação digital. Eu acho que a pandemia trouxe isso. Trouxe aquele empurrãozinho final que as empresas precisavam. Né? E hoje está muito voraz isso das empresas. Como é que eu saio, então, do fazer, dessa minha computação tradicional, desse pensar, dessa computação que pode pensar?
Então, em termos computacionais, você tem duas formas de fazer. O processo guiado pelo processo e o processo guiado pelo dado. Então, o processo guiado ali é a tua automação normal. Então, a maioria das empresas estão, eu quero automatizar aqui alguma função, algum processo da minha empresa, o Brasil consegue fazer bem isso. O próximo passo de empresas como Copel, Renault, a Volvo, entre outras, é o RPA. Mas tudo isso, quem comanda é o processo. Então, ainda não é inteligente. Tá? Uhum. Mas, e como que eu deixo inteligente? Quando o processo é guiado pelo dado. E aí o primeiro passo é machine learning, aprendizado de máquina. Eu tenho muitos dados, vamos pegar o exemplo da Reut, né, de contabilidade. Eu quero saber, eu tenho todas aquelas alíquotas, imposto para cá, imposto para lá, estados diferentes, aí vocês dão uma aula para mim, né? Eu já tive uma aula de imposto com o Roberto Mendonça, de uma empresa que eu trabalhei, a Sérgio Eletrônica, aqui em Curitiba. Ele dá aula de imposto, porque todo empresário sério se preocupa demais com imposto, que é um mundo muito complexo, aí vocês dão aula para mim. Então, mas se você tem esse dado na mão, você consegue observar com o algoritmo se a pessoa fez certo. Você consegue automatizar, robotizar muita parte do seu processo através de dado. Então, mas lembra que eu falei no começo, o machine learning, ele vai aprendendo com o processo, vai aprendendo com o dado, ao longo do tempo ele vai ficando mais inteligente. A hora que você consegue fazer isso, aí sim você está preparado para trazer inteligência artificial mesmo para o teu processo. Então, o que eu falo para todo mundo é, a inteligência artificial não resolve tudo, e nem é essa a intenção, mas normalmente todo mundo um dia na vida também desenhou teu fluxo de processo. Tenho certeza que você já fez isso, já pegou, começou a desenhar a caixinha, se sim, se não, vem para cá, vem para lá, o que acontece, vai e volta. Imagina que nesse desenho você coloca uma carinha do robô. Nesse ponto aqui é o robô que vai resolver e vai passar para mim. Aí eu decido, agora parte para o robô. E cada vez que você vai trazendo a experiência do especialista para dentro do processo, o sistema vai ficando mais inteligente. Então, tudo, eu falei no começo, tudo é porque o dado hoje está muito disponível. Então, a gente consegue aplicar algoritmos aí já há muito tempo feitos, já de forma mais fácil, né? E aí, já que eu mostrei um slide de plataforma de RPA, eu quero mostrar um pouco como é que tá as plataformas, digamos, cognitivas, né? Os frameworks de linguagem e tudo mais. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes. À vontade. Qual que hoje é o país mais desenvolvido em inteligência artificial? E como é que está o Brasil nesse patamar? O Brasil está muito longe, Lúcia, muito longe. Eu acho que o mais desenvolvido é Japão, Alemanha, China, Índia e Estados Unidos. Acho que tudo ali, e você vai ver no começo, no final da minha apresentação dos impactos da sociedade, esses países já têm programa de governo para isso, Lúcia. Então, é bem diferente do normal. Vê se você vai ver minha imagem. Tá aqui sim. Só abrir ela aqui. Aí, pronto. Então, hoje, como é que está as plataformas de desenvolvimento cognitivo? Então, hoje, todo mundo já ouviu falar do IBM Watson, da Microsoft, com o serviço do Azure, a parte cognitiva, TensorFlow, o Scikit-Learning do Python, BigMI, tem muita framework usada. O cuidado disso. Então, você tem hoje, antigamente, nós trabalhávamos com a linguagem C++, essa linguagem, a linguagem C, né, quem já trabalhou com C++ e passou para a linguagem C++, a linguagem C ainda é a linguagem que tem maior desempenho para cálculo matemático. Né? E aí, já o MATLAB da MathWorks, ele trouxe uma programação, facilitou a programação matemática e, no final das contas, algoritmo de inteligência artificial são programas matemáticos. Mas a MathWorks e o MATLAB, eles decidiram focar um pouco mais em controle. Então, ele acabou deixando um pouquinho, na minha opinião, a desejar na parte de inteligência artificial. Aí, hoje, o que está muito disseminado são linguagens abertas, que é o Python e o R. Então, para quem quer a brincar um pouco nesse mundo, essa imagem que vocês estão vendo é um prato cheio.
todo mundo pode pesquisar sobre isso. E para quem é de TI e para quem vai querer colocar isso em produção, a linguagem Python é a melhor de todas. Pô, mas eu só quero fazer pesquisa, algum professor de universidade, quero acelerar um pouco mais o meu desenvolvimento, não está preocupado em trazer esses algoritmos para níveis de produção de software, aí você pode utilizar a linguagem R. E esse chamado ali que eu deixo no final da imagem de conhecimento é o quê, Lúcia? Você pode usar as plataformas prontas. Não, ninguém aqui quer reinventar a roda. Mas é muito importante. Já ouvi cliente meu embarcar uma rede neural dentro de uma máquina de agricultura, usar uma rede neural para fazer a captação da imagem, se o grão está caindo corretamente dentro da terra, olha a aplicação. Se o grão cair de forma perfeita, a planta vai nascer melhor, vai produzir mais, vai render mais, por isso que o Brasil é o que é na agricultura, tem até isso. Só que ele embarcou uma rede neural e pronta, e que ele desconhece a matemática de uma rede neural. Então, isso que eu peço para todo mundo. Ok, legal usar os algoritmos prontos, não tem problema nenhum, mas saiba o que está acontecendo dentro do seu algoritmo. E aí sim a gente vai chegar a se desenvolver um pouco mais nessa área de redes neurais, de inteligência artificial. Mas, como eu falei, que ninguém quer reinventar a roda nem nada. E o que todo mundo tem que se atentar, né, são os impactos. Tá, estamos falando eu e você aqui, né, há tanto tempo, tentando deixar o pessoal bem instigado para ir olhar esse assunto, tentar aplicar isso na sua empresa, e é tranquilo de aplicar. Você viu o tanto de plataformas que já pode usar pronto, você não precisa fazer um mestrado, um doutorado nisso para trabalhar com isso. Mas os impactos, então vamos dividir nosso discurso dos impactos nas pessoas profissionais da academia, segundo, nas empresas, terceiro, na sociedade. Como é que isso tudo, né, que está acontecendo vai impactar e a pandemia vai entrar no assunto. Então, uma coisa que não adianta. Qualquer revolução industrial, Lúcia, ela traz mudança. Aconteceu isso na primeira e por aí por diante, todo mundo conhece a história, mas robotização e IA, ela vai acelerar as mudanças na natureza dos empregos. Claro, a tecnologia causa uma preocupação no emprego? Causa. E a IA e a robotização não são diferentes. Elas, sim, em relação a emprego, elas são problemas. Então, como a gente falou na nossa pergunta, né? Ameaças e oportunidades. Sim, ela vai trazer uma ameaça para muitos empregos. Só que tem uma diferença muito grande do que acontecia nas outras revoluções industriais, né? Revoluções tecnológicas. É a velocidade, Luz, que você citou. A velocidade. Hoje acontece tudo muito rápido. Então, antes, eu acho que o homem conseguia se adaptar de forma mais tranquila. Hoje, não. Hoje, se você não for um autodidata, você não acompanha. Não tem jeito. E aí estamos bem servidos, né? Tem muita plataforma. Você me disse que vocês estão gravando treinamentos online ali da Reut. Então, isso é ótimo, é fantástico. Você consegue ter em casa, né? Veloz. Pô, eu quero hoje começar a aprender um pouco sobre RPA, que a gente comentou. Você digita na internet e já vai achar vídeos de 1 hora explicando isso tecnicamente falando. Variedade. Então, a gente vai passar por uma mudança radical na forma de como nós pensamos em educação, treinamento, para que a gente possa preparar melhor a nossa força de trabalho e aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Porque oportunidade sempre surge. Então, nós tivemos uma convidada aqui e fiquei fascinada pelo comentário dela. É da área jurídica, se falou, né, que a área jurídica está voltada para isso, e ela é especialista em direito digital. E dela comentou, deepfake, é isso, né? Deep learning. Não, é um que faz o reconhecimento. Deepfake, é um reconhecimento facial. Isso. Não, mas é que vê, assim, por exemplo, que a gente estava comentando que eles colocaram o Obama, lá dos Estados Unidos, ex-presidente, colocaram ele falando e etc., mas não era ele. Incrível, né? Tem 1 minuto ele consegue pegar as suas características, a maneira,
E diz que fica extremamente complicado de você dizer se você era você mesmo que estava falando aquilo ali, ou se era um robô, né, um boneco, alguma coisa assim, um sistema que utilizou. Nossa, eu fiquei assim impressionada. E dela comentou o lado bom de, por exemplo, pegar lá o Einstein, vamos reviver o Einstein e fazer ele dar uma aula de física, Ótimo. etc, né? Mas, por outro lado, né, sempre tem essa dualidade, né? De Sempre. você usar para um lado não legal, por exemplo, para fraudes, de um diretor faz um call com uma pessoa e diz, cara, faça isso, 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 e no fim não era ele, né? Às vezes desviando dinheiro de uma conta para outra e etc e tal. E daí, como é que você, empregado na empresa, viu lá, é o teu CEO, como é que você vai dizer que não era o cara e que ele te mandou fazer tal coisa? E por aí vai, né? Imagina. Por aí vai. As redes neurais hoje criam rostos. Você não consegue mais saber se é uma foto ou se é um rosto criado por computador. Você não consegue mais. De olho nu, você não consegue. Ela estava comentando que talvez ainda um pouquinho, mas a pessoa tem que ser muito perspicaz, é muito estudo e tudo, né, para poder seguir tudo isso. Talvez o movimento dos olhos, o piscar, mas são pouquíssimas coisas. Ela diz que, assim como você fala, o olho nu é complicado de fazer essa distinção. Não, é complicado. Como aquela aplicação do médico. A máquina já enxerga muito melhor que nós, né? Então, hoje, o mundo está muito diferente, né? E o trabalho, né, esse impacto na pessoa que a gente está falando, essas novas ferramentas de colaboração, essa que a gente está aqui agora, o trabalho remoto, os funcionários não estão mais vinculados a um lugar fixo, né? Então, as pessoas buscam essa flexibilidade e estar em casa também, eu acho que traz um pouco mais do que a gente falou aqui do autodidata. Sabe? Aquele tempinho que você senta e consegue se atualizar de maneira um pouco mais fácil, diferente daquele dia a dia das empresas, que a gente tinha e tem ainda, né, uma rotina muito maior, porque na pandemia, no final das contas, as pessoas falam, pô, parece que eu estou trabalhando mais, você está. Tá No mesmo. home office você trabalha muito mais, você rende muito mais. E um ponto interessante desse impacto nas pessoas, eu deixo um recado para as famílias, né? Tenho 2 meninas aqui em casa, é um relatório que a Microsoft trouxe, Lúcia, que todo jovem precisa aprender computador. Isso você me perguntou, é uma das grandes diferenças dos países desenvolvidos. Tá? Hoje, o videogame é legal, o tablet é legal, mas o computador, trazer isso independente, minha filha vai fazer medicina, vai fazer direito, não tem problema, ela tem que ter conhecimento em engenharia e ciência de computação. Claro, não vai sair programando um algoritmo, mas ela tem que saber, ela tem que conhecer isso. E isso o Brasil está deixando um pouco a desejar. As escolas tentam, claro, as escolas, né, tentam ali colocar no dia a dia, mas precisa em casa. Esse é o recado que eu dou para todo mundo ali, fazer isso em casa, porque isso vai fazer muita diferença daqui uns 10 anos na vida dessa criançada, desse jovem que está hoje. Mas, né, Lúcio, e os profissionais, né? Então, a capacidade... Fábio. Oi? Eu acho que até em menos que 10 anos, né? Não, menos. Eu digo 10 anos porque é quando essa pessoa, esse jovem, vai chegar no mercado de trabalho. Sim. Então, hoje você pega uma pessoa aí de 8, 10 anos, daqui 10 anos está entrando no mercado de trabalho. Então, hoje o profissional ele tem que ter uma capacidade de aprender coisa nova, colaborar, comunicar, se adaptar em ambientes de extrema alta volatilidade e mudança. Então, essa, Lúcia, vai ser um item importantíssimo que a Leeward Pro já observa nos profissionais, nos candidatos que a gente tem. Isso é empregabilidade a longo prazo. Hoje, esquece aqueles toques que a gente tinha, sentar no mesmo lugar. Não, hoje não. Hoje você tem que se comunicar, você vai ter que se adaptar, que isso vai te preparar muito melhor para o mercado de trabalho. Muito melhor. Vai ter que criar novas habilidades, né? Vai, se desenvolver o tempo todo. O que você aprendeu, você vai usar, claro, mas você tem que se desenvolver. E as empresas, chegando no nosso segundo patamar aí de mudança, né, desse impacto. As empresas elas vão precisar, em primeiro ponto, repensar a forma de avaliar talento. Hoje, por incrível que pareça, eu vi no LinkedIn uma empresa de home office
é o pessoal criticando a empresa que ela controla o teu horário em casa. É bater ponto, mas sentado na tua mesa em casa. Pô, eu recebi um monte de crítica, mas o que as pessoas têm que saber é que a nossa lei trabalhista no Brasil ela é muito ultrapassada. Então, calma quando criticar a empresa, tá? Então, mas ela vai precisar encontrar uma forma de avaliar talento. A gente já vem implantando, ajudando os nossos clientes, mas a gente vai precisar avançar muito mais isso no Brasil. E já que a gente falou que a gente tem que ser autodidata, como é que faz dentro de uma empresa? Querendo ou não, você está algumas boas horas do seu dia dentro da empresa. É educação permanente. Então, o nosso ecossistema educacional, Lúcia, vai precisar evoluir. Tá? Os trabalhadores eles vão ser aprendizes para toda a vida, eles vão ter que capacitar, cultivar habilidades, tá? e manter isso, essa educação permanente. A empresa tem que se preparar com isso. Não adianta você contratar um engenheiro, falar do meu caso, de computação, e largar ele lá e deixar ele lá mais de um ano sem algum treinamento específico, de alguma novidade tecnológica. A gente tem que fazer a nossa parte em casa? Tem, mas a gente também passa muito tempo dentro das empresas. Então, as empresas vão precisar, principalmente no setor de inovação, vão precisar trazer isso bem mais forte, essa educação permanente. O local de trabalho, né, Lúcia, que a gente já comentou. A gente percebe esse movimento, acho que a pandemia trouxe isso. Eu acredito que, na maioria dos casos, o home office ela vai ser um pouco misto, como a gente estava falando antes aqui da nossa conversa. Eu acho que tem área que dá para ser completamente home office, mas já outras áreas é difícil de ser home office. Mas fazer 3 dias internos na empresa, 2 dias home office, eu acho que as empresas com certeza vão começar a pensar mais forte sobre isso e talvez esteja até fazendo o primeiro piloto já com essa pandemia. Exato. E olhando nas empresas, qualquer empresa ou organização que dependa de dado para informação, ela já pode se beneficiar da inteligência artificial, seja ela qual for. Vou dar um exemplo jurídico que a gente estava falando. Imagina que uma empresa recebe uma liminar, vou fazer referência aqui a um projeto de pesquisa que nós temos lá com a Equatorial Energia, com a concessionária lá de São Luís do Maranhão. Pô, a pessoa recebe uma liminar, ela tem que cumprir. E ela tem todo um trabalho interno no sistema para movimentar isso para que essa liminar seja cumprida. Você consegue aplicar inteligência artificial, você consegue aplicar a robotização do processo e deixar o que o humano tem que fazer ali na parte do processo. Você consegue, é dado, você já tem isso, você depende disso. Então, as empresas que já trabalham com isso já conseguem tranquilamente aplicar a inteligência artificial. Vamos falar agora um pouquinho de filosofia da nossa sociedade, Lúcia. Aí é um... A gente já falou dos quadros legais das leis trabalhistas, não tem como. Os quadros legais que regem o emprego, eles precisam falar já no presente e no futuro, ser modernizados para reconhecer essa nova força de trabalho, fornecer proteção adequada aos trabalhadores e manter essa rede de proteção social. A gente tem que sentar e discutir isso. A pessoa que está em um home office, a rotina é diferente, não tem como, né? Então, como é que faz? Nós vamos controlar a hora? Nós vamos continuar... Como é que faz? É muito difícil. É um tema que dá uma boa discussão aí, principalmente entre juristas, juízes e tudo mais, né? Vai ter que ter uma legislação para flexibilizar isso. Não tem outra forma, para acompanhar a modernidade que está vindo. Tem que acompanhar. Aí esse assunto aqui eu deixo para minha esposa, a Fernanda, que é advogada, e ela tem os grupos de discussão dela, isso tem que se desenvolver, não tem como. E hoje, o que a sociedade tem que fazer? O foco é no humano, para desenvolver o pensamento crítico, a criatividade, a empatia e o raciocínio. A gente precisa focar nesses 4 detalhes. Crítico, ser criativo, ter empatia e raciocínio. Não, a gente precisa, essa é a base de tudo. Então, isso o Brasil ainda tem que conseguir. Fábio, só repete para mim, você falou que tem que ter essa criticidade, empatia, raciocínio e... Criatividade, beleza. É que, ó, você vai falando lá e eu vou escrevendo aqui. Maravilha. Vai aprendendo. Maravilha.
Então, o que você contou, Lu, sobre os países envolvidos, então, a Microsoft, numa recente pesquisa encomendada, mostrou que 16 países já acreditam no impacto da IA como risco-chave para a empregabilidade do seu povo. Uhum. Então, a criação de serviço de valor agregado pode impulsionar, sim, o crescimento econômico. E aí que está. Esses países já têm plano de governo, já tem datas de entregas, 2023 temos que chegar aqui, 25 aqui, 27 aqui, mas é plano de governo, o governo puxando a tecnologia para isso, não tem como. E tem já algum estudo feito de, por exemplo, as pessoas que não conseguirem fazer esse acompanhamento, que vão ficar à margem, o que fazer com isso? Que não vamos dizer que todo mundo vai seguir no mesmo ponto, né, para crescer da mesma forma e na mesma velocidade que está crescendo a inteligência artificial, as inovações. Eu acho que 2027 é o que aparece como um ano de muita virada nisso. Em muito relatório, em muita pesquisa. Claro, nós vamos acabar consumindo, como a gente leva a borracha para fora e compra pneu. Uhum. A gente vai acabar um pouco fazendo isso em algumas áreas um pouco mais avançadas, mas a gente tem pouco tempo. Se você falar 7 anos para um país, não é nada. 7 anos não dá tempo para... Você tem que começar a reagir logo, o mais rápido possível, né? Porque essas habilidades a longo prazo, e simplesmente, como é que o trabalhador vai fazer? O que a gente tem que focar, né? É nisso que a gente falou, a comunicação, né? A criatividade, e essa habilidade de trabalhar em diversos ambientes. Isso a gente vai precisar fazer, né? E para ajudar todo mundo a digerir um pouco isso em número, né? Eu falei até 2027, então acredita-se que até lá 24,7 milhões de empregos vão desaparecer. Quase 25 milhões. Mas daí surgindo outros, se transformando. Isso. Uhum. Só que 15 milhões vão aparecer de novos empregos. Uhum. É aí que a gente fala muito nessa defasagem que vai ficar. Dessa defasagem que a gente não pode perder a hora, a onda, né? Mas é uma questão social disso tudo, né? Como é que vai ficar? Né? Como é que faz? Nós estamos falando já, né, de americanos, já vai ter um déficit ali de praticamente 10 milhões de empregos. Então, como qualquer revolução industrial isso traz, então a gente tem que se adaptar, né? Claro que muito desses trabalhos vai ser em tecnologia, né, Lúcia? Sabe o que eu penso sempre, Fábio? Eu falo sempre para todos os meus alunos, não estude apenas o que eu estou falando, leia sobre tudo, não fique fixo só naquela ciência tua. Você tem que saber tudo, tem que ser multitarefa, para tudo, porque eu sempre digo, com esse negócio de globalização, com tecnologia, uma pessoa de fora pega um trabalho daquilo e pode fazer, pois é tudo hoje remoto, tudo à distância. Sim. Quer dizer, o pessoal lá de fora é muito mais preparado do que nós, em termos de saber falar outras línguas, ter mais conhecimentos, eles têm mais tempo, né? Porque tem outro padrão de vida, que não tem que trabalhar o dia inteiro e deixar só de noite para estudar, que você já está cansado, etc. Uhum. Então, é tudo diferente. E aí o brasileiro acho que tem que se superar ainda nisso, né? Vencer essa barreira. Mas e as empresas venceram a barreira. Os artigos científicos publicados pelo mundo, você tem acesso, Lúcia. Mas hoje a gente tem que tirar isso da academia. O professor traz isso. Então, antes dava tempo do professor se atualizar e passar isso para os alunos. Hoje, que é um detalhe, que é um número que mais me assusta, que é, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, 50% do conhecimento, Lúcia, que você adquire no seu primeiro ano de graduação, 50%, ele já vai estar desatualizado a hora que você sair. Meu Deus! Em até 2020, isso já vai ser 30%. E o que eu me refiro é um relatório dos Estados Unidos. Então, você vai já sair desatualizado. Totalmente. Então, o nosso ecossistema educacional, o profissional dentro da empresa, a sociedade, ela vai ter que se mudar. E eu repito, né? A grande diferença hoje é a velocidade.
A velocidade hoje está muito, muito, muito forte, né? Isso não pode impactar também o fato de dar um tipo de uma ansiedade nas pessoas, de dizer, quer saber, acho que eu vou acabar com a minha vida, que eu não estou conseguindo acompanhar mais nada. E tem, né, que está aumentando muito o problema de doenças mentais e muito em virtude disso, né, da pessoa ficar desesperada. Não tem como. A tecnologia, ela traz isso. Hoje, as crianças hoje já têm muito contato, né? Pensa você com 10 anos, que contato você tinha com tecnologia? Nossa, hoje elas nascem. Nossa, uma jeca ainda, imagine com 10 anos. Hoje elas já nascem com a tecnologia no colo, elas já mexem, é uma coisa impressionante. Então, você imagina, se a gente não tinha isso na mão, qual é a velocidade que isso, das nossas crianças já terem isso na mão, ainda vai ser muito mais exponencial. Caramba. Isso vai acelerar muito mais. Só que é o desenvolvimento tecnológico. Se fala, né, dos tablets, celular e coisa para as crianças. Esses tempos eu estava fazendo um tratamento, né, porque eu tenho meus bichinhos, e eu peguei lá uma doencinha de um gatinho, e daí estava me tratando, e enquanto estava esperando o médico chamar e tal, tinha lá o corredor, um monte de mães com crianças. As crianças com uma mão ali, a mãe que segurava a mamadeira, porque a criança estava com o joguinho e aqui na cara, né? Quer dizer, até problema de visão também, né? De não ter uma certa distância. Mas aqui, e jogando e não sei o que e tal. E aí, se a mãe quisesse tirar o dito do celular da criança, mas dava um berreiro que a mãe diz, então fique. Como diz a Leandra, a minha sócia da Lior Pro, tudo precisa de equilíbrio. Uhum. Então, tudo tem que ser equilibrado. Então, na forma que você se posiciona dentro de uma empresa, no uso da tecnologia, do consumo de alguma coisa, você tem que ser equilibrado. É aquele equilíbrio, né? Não vou deixar ele mexer? Poxa, mas a tecnologia está aí, está muito veloz, a inteligência artificial está lá. Pô, pega um iPhone, desbloqueia ele, o reconhecimento facial, só citando um telefone. Como é que faz? Então, você tem que equilibrar. Então, você tem que trabalhar a tecnologia com ela e não esquecer o que você anotou no papel. Trabalhar a comunicação, a criatividade, o sentimento crítico das coisas. Isso precisa, porque no final das contas, os robôs de software estão aí, a inteligência artificial estão aí. Então, o que a gente sempre fala, vamos focar o humano para o que ele é bom. Então, nenhum robô vai conseguir ter a análise crítica que nós. Isso não tem como. Aí é que entra uma pergunta, e como que fica a ética? Então, aí é outro problema que a gente estava falando dessa segurança de dados, né? Isso traz, esses problemas eles vão acontecer, só que você, em todo o processo que você colocar a inteligência artificial, que você mexa com o ser humano, eu acho que tem que chegar em algum ponto do processo que o humano tem que interferir. Uhum. Muita coisa vai ser automática, não tenho dúvida. Nosso carro vai ser autônomo e tudo mais. Mas no impacto direto, eu vou deixar o meu robô inteligente da Lior Pro decidir qual é o melhor candidato? Isso nunca vai acontecer. Uhum. O meu robô inteligente da Lior Pro, ele serve para facilitar o trabalho da Leandra, da Adriane, da Kelly e da Maria. Ponto final. Por quê? Porque depois precisa dessa análise crítica de psicólogas, de pessoas formadas no assunto. Mas, só que você, nesse mundo de hoje, você abre uma vaga e recebe 1.000 candidatos? Aí não tem, né, Lúcia? Ninguém consegue ler 1.000 currículos, né, para uma vaga, né? Tenho certeza que isso acontece na Hot. A Hot abre uma vaga, aparece muita gente. Aí sim, você usa a tecnologia para o seu favor. Você vai tentando fazer esses filtros inteligentes, só que quem decide no final é o ser humano. Uhum. Então, que nem eu falei, pensa naquele desenho, daquele fluxo de gráfico, carinha do robô aqui, carinha do humano aqui, carinha do robô aqui, carinha do humano lá. Que no final das contas, ontem eu estava falando com a equipe, o robô trabalha 24 horas. Vamos usar isso a nosso favor. Se a gente é bom para se comunicar, para fazer análise crítica, para ler um bom artigo, para se desenvolver, deixa o robô lá, trabalhando, fazendo a parte burocrática, amassando o dado, e a gente fica com a parte boa do assunto, vamos dizer assim, né? Então, essa desmistificação da IA é importante. É tudo equilibrado e ela é uma ameaça à oportunidade? Ela é as duas.
né? Me refiro ao pesquisador que trabalha comigo, o Milton, novamente. Ele tem mais medo da humanidade do que da IA. Que nem você comentou, como é que fica a ética? Então, nós, dessa área de inteligência artificial, a gente tem mais medo do humano usando a IA do que da IA propriamente dita. Exatamente. Você tem um instrumento na mão, sabe Deus como vai usando. Exatamente. Tem como responder umas perguntinhas que o pessoal está mandando? Claro, por favor. Então, vamos lá. Nós temos a Leandra Corteletti e ela fala: quais são as diferenças entre inteligência artificial e machine learning? Isso, aquele gráfico que eu mostrei, o aprendizado de máquina, machine learning, ele é uma sub-área dentro da inteligência artificial. Ele é uma área que precisa de dado, ele é um algoritmo, entre aspas, burro no começo, mas com o passar dos dados, ele vai vendo, ele vai analisando, ele vai começando a ter comportamento inteligente. Então, o machine learning ele é uma sub-área dentro da inteligência artificial. A Adriana Lourenço Bruno, ela diz: o que a inteligência artificial ainda não pode fazer? A grande maioria das coisas. Veja, quando a gente desenvolve um algoritmo inteligente, vamos citar ali aquele reconhecimento facial, ele serve só para isso. Ele não serve para outra coisa. Então, aí que está. Todo mundo acha, nossa, a IA vai resolver tudo. Não. Você vai trabalhar o exemplo dos projetos que nós temos. Um processo Cocopel de uma rotina comercial. Ele vai ser desenvolvido e ele vai resolver só aquele processo comercial. Então, é um robô inteligente para aquilo. Na Equatorial, a mesma coisa. É um robô inteligente para aquilo. Então, ela não resolve, na verdade, a grande maioria dos problemas. E quando ela resolver, hoje ela vai resolver uma coisa só. Aí que está a diferença do ser humano. Quantos problemas você consegue resolver? Por isso que a gente insiste. A gente não vai ser substituído. Muita gente me pergunta isso. Quando que a gente vai ser substituído? Nunca. Nunca. A Maria Luísa fala: quais são os principais perigos e desafios ligados à inteligência artificial? É o que eu comentei aqui agora há pouco. É o humano usando a inteligência artificial. Bem isso. Não tem. Como você pega lá na primeira Revolução Industrial a máquina de fazer asfalto. Vamos falar lá do pré-histórico, praticamente. Mas você pode usar aquilo ali para passar em cima de alguém. Depende. Vamos lá. Uma faca. A mesma coisa. Você pode usar a faca não para cortar alimento. Você pode usar a faca para outra coisa. Então, o problema é a ética, o ser humano, por isso que temos que focar em nós. Focar no que a gente é bom e trazer essa educação para todo mundo. O professor Newton Fati, que é de Maringá, ele diz ali, várias formas de relações entre profissionais, contábeis, clientes ainda são baseados na confiança. Essa confiança muitas vezes deriva de contato pessoal. A tecnologia prejudica essa confiança? Eu acho que sim. É mesmo? Eu também sou muito de contato. Eu acho que, como a gente falou do home office, vamos fazer 3 dias na empresa e 2 de home office. O ser humano, a gente precisa de contato, a gente precisa de interação para criar essa confiança. Mas a tecnologia, ela facilita. Olha lá, que cidade que ele é? É de Maringá. De Maringá. E ele está nos vendo aqui em Curitiba. Então, a interação com a tecnologia, ela facilita. Para Maringá, eu tenho que andar quase 500 quilômetros daqui de Curitiba para ir lá ver ele. Mas eu acho que nós, seres humanos, esse contato, essa interação, nem que seja única, ela não vai poder deixar de existir. Porque senão eu acho que essa parte da qualidade, da interação, da colaboração, a gente vai acabar deixando de usufruir o que nós somos bons. Mas a tecnologia acelera tudo. Quantas reuniões você consegue fazer em home office? É muito mais com clientes. Muito mais do que você fazia antes. São muito mais objetivas, dão muito mais resultado, mas esse contato humano, nós da empresa prezamos muito. Bom, esse de reunião nem me fale, porque às vezes você está numa reunião falando com uma pessoa, dali a pouco recebe uma ligação ou um recadinho no WhatsApp, você, peraí, sabe que fulano é importante aqui também, já põe a pessoa na reunião, já resolve ali. Exatamente. Né? Nossa, fiz isso esses dias. Teve um cliente meu que queria fazer a liberação do acesso remoto do servidor dele
para a gente começar a fazer os movimentos dos robôs inteligentes, era 7 horas da noite. Você pode testar para mim? Posso. Já entramos, já conectamos, fizemos reunião, em 10 minutos a gente resolveu algo que às vezes demoraria dias para resolver. Dever agenda de um para o outro, não sei o quê, deslocamento, custo. Eu sempre penso, poluição, né? Diz que diminuiu bastante também, né? Poluição e tal. Muito interessante. Então, tem sempre, né, o lado, a gente não pode, está vindo uma coisa e só, céus, vida, né? Tem que ser legal, positivo daquilo ali. Isso, né? tem que usar de forma adequada, de forma equilibrada. Isso mesmo. Bom senso, sempre falo, essa é a palavra fundamental para tudo. Né? Exatamente. A Kelly Andrade fala, quais os novos cargos necessários para o futuro da inteligência artificial? É o cientista de dados, é essa pessoa, eu não digo você não precisa ser formado exclusivamente nas áreas de computação, mas você precisa, o que eu falei, você precisa ter habilidade com o computador para qualquer área. Então, seja a área que for, é importante ter essa habilidade. Mas esses empregos, essa nova pegada de tecnologia, o pessoal de tecnologia vai avançar um pouco mais. Vão ser criados mais trabalhos nisso, mas independente da área, é importante você saber tecnologia. Desde de tudo. Mexer ali num computador, programar, nem que seja basicamente um Excel, que isso facilita muito a vida de todo mundo. O Rodrigo Vasconcelos, ele fala, a curva de inovação da IA é algo que preocupa o programador? Cada dia surgem novos métodos que podem ser aplicados. Quem programa deve focar em um ramo específico ou seguir as inovações constantes? Olha, aí vai depender da atuação dele. Por exemplo, vou citar um exemplo das empresas de energia que a gente trabalha. Então, é interessante a empresa de energia ter um reconhecimento facial? Talvez seja. Mas algoritmos de otimização, classificação, robôs inteligentes. Então, eu acho que se você definir aonde você vai aplicar, você pode se aprofundar mais nos algoritmos que estão surgindo em plataformas específicas. Vou dar um exemplo, redes neurais. Redes neurais é fantástico para trabalhar com processamento de imagem. Então, se a tua aplicação é de processamento de imagem, vá para redes neurais. Mas, poxa, eu quero otimizar um processo, por exemplo, rota. Você tem 10 carros e eu quero descobrir qual é a melhor rota para os carros andarem. Aí você vai estudar mais algoritmos de otimização. Então, decida a sua aplicação e você pode sim se aprofundar nos algoritmos. Acompanhar tudo, não dá. Não dá para acompanhar, impossível. O que você tem que acompanhar é as tendências macros. Por exemplo, eu citei lá, eu era programador MATLAB. Nossa, eu sabia tudo de MATLAB. Tive que mudar para o Python. Mas eu faço as mesmas coisas que eu fazia no MATLAB, eu faço no Python. Eu traduzindo a minha tese de doutorado de MATLAB para o Python. E aí o Python você decide a aplicação que você vai usar. Passa muito por isso, pela aplicação. Olá. Desculpe, nós tivemos uma falha técnica no finalzinho da live, que estávamos tendo com o Dr. Flávio Alessandro Guerra, que estava tratando do tema inteligência artificial, oportunidade ou ameaça, os impactos nas empresas e na sociedade. Ele estava no finalzinho comentando que não se faz necessário a pessoa ter que fazer uma faculdade ligada à informática, às tecnologias, que não é necessário uma especialização nisso. Porém, para que se mantenha atualizado, para que não seja classificado como uma ameaça, mas sim uma oportunidade, uma porta que se abra, toda essa inteligência artificial, todas essas novas tendências que estamos vivendo, faz-se necessário que todos tenhamos um conhecimento, um acompanhamento, e isso pode ser feito através de várias plataformas gratuitas, acessar o Google, fazer uma pesquisa, ter mais ou menos uma noção do que significa cada uma das terminologias, pequenas programações a serem feitas, sem precisar ser um técnico especialista nesse tipo de atividade, mas que é fundamental a atualização constante para qualquer tipo de profissão,
Então, não fica voltado única e exclusivamente para o profissional de contabilidade. Vai para a área do direito, da engenharia, para a área, para todas as áreas, enfim. Tá? Foi essa a mensagem final passada pelo doutor Fábio Alessandro Guedes. E aí, com isso, finalizamos a nossa live e eu pergunto para você, gostou da live? Eu adorei, foi maravilhosa, aprendi muito, espero que você também tenha aprendido. E se você gostou, dá um like, compartilha para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento. Ative aquele sininho lá no YouTube para que cada vez que nós estivermos entrando no ar, você seja notificado e possa acompanhar todas as tendências, as matérias, os temas que nós trazemos de segunda a sexta-feira, sempre atualizados e feitos com muito carinho e dedicação para você que nos assiste. Eu aguardo você na segunda-feira, às 17 horas. Não deixe de seguir e acompanhar nossas páginas nas redes sociais. Muito obrigada e um ótimo final de semana.